Então, a gente viu o potencial, tá certo, de cada bacia hidrográfica para geração de eletricidade por meio das hidrelétricas. E agora a gente vai ver como é o consumo, tá certo, da geração de energia existente no Brasil por meio de hidrelétricas, partindo das regiões onde a gente tem o maior consumo de energia por meio de energia hidrelétrica na região centro-sul do país, onde a gente vai ter 80% desse consumo, tá certo? Então é a maior região de consumo. E a bacia hidrográfica mais aproveitada é a do Paraná. Então, como fica entre o sul do Brasil, sudeste e centro-oeste, a gente tem o maior consumo nessa faixa, tá certo, de energia. Então, o maior fornecedor, tá certo, de energia é, no caso, a bacia hidrográfica do Paraná, para essas regiões. E a hidrelétrica, né, a construção de uma hidrelétrica tem as suas vantagens e suas desvantagens. Onde a gente tem como vantagem a questão da água, que ela não se esgota, ou seja, porque a hidrelétrica ela faz uso da força da água e com isso ela não faz com que perca a água, né? É usando a força ali para gerar essa energia. Mesmo tendo as épocas de estiagem, né? A época que não chove muito e esses níveis de água acabam baixando. E também temos a questão do custo operacional, que é mais baixo comparado a termoelétricas. Então, a vantagem que a gente tem, né, nesse sentido é também nessa questão do custo operacional. O custo operacional sendo mais baixo, a gente vai ter um fornecimento mais acessível. E em termos de desvantagem, a gente tem o espaço que ocupa com o largo artificial imposto pela construção da usina. O que acontece? Quando vão construir hidrelétricas, a gente sabe que tem toda uma estrutura que é feita, tá certo, na área onde vai ser construída, e essas estruturas acabam fazendo com que formem-se lagos, né, por conta do desvio, de alguns desvios que são feitos do rio. Então tudo isso tem uma modificação aí nesses territórios. E isso ocasiona um grande impacto ambiental e social. Muitas vezes são destruídos vegetações nativas, que são importantes e que acabam sendo cobertas por água, assim como também pequenas vilas são cobertas por água devido à construção da barragem. Um exemplo aí a gente tem na construção da barragem, no caso do Itaipu e Amazonas, onde a gente vai ter algumas famílias que tiveram que serem retiradas da zona ribeirinha, né, que viviam próximos do rio, tiveram que sair dos seus lugares por conta da questão da modificação aí no rio. Então tudo isso gera impactos, tanto ambientais quanto sociais, porque muitas pessoas acabam deixando toda a sua vida, né, uma vida construída naquele lugar, devido a essa modificação aí que é feita para ser construído a hidrelétrica. Então é isso, esse é um pouco da questão da energia hidrelétrica. E agora a gente vai ver outros tipos de energias que também são produzidas no Brasil e no mundo. Então, antes a gente começar a falar de outros tipos de geração de energia, a gente vai falar sobre uma construção, tá certo, de uma usina hidrelétrica que gerou bastante polêmica e ainda gera no Brasil, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte, né? E aí esse projeto, ele é um projeto antigo, certo? Onde tem mais de 30 anos. Ele foi criado ainda na época da ditadura militar no Brasil e que recentemente, há pouco mais de 4 anos, retornou e começou a surgir as discussões em relação à sua construção.
né? Em 89, o projeto ele foi engavetado sob pressões de grupos indígenas. Por quê? Porque essa usina hidrelétrica ela é construída no Paraná, tá certo? E a sua construção causaria diversos impactos aí. Então, muitos movimentos começaram a agir, né, para tentar com que esse projeto não fosse colocado em prática. E aí a construção da hidrelétrica ela ocupará as regiões dos municípios paranaenses de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. Então são os municípios que essa construção, né, vai atingir. E aí essa obra gerará sérias consequências, né? Como a gente viu, a construção de uma hidrelétrica ela requer bastante espaço devido às modificações que vão ocorrer ali no percurso do rio e que muitas vezes faz com que muitas pessoas tenham que sair dos seus lugares por conta dessa construção. E é que acontece. Nesse caso, pode ocorrer inundações constantes dos igarapés de Altamira, né? No lugar das inundações que ocorrem sazonalmente, ou seja, já é uma região que tem inundações, porém não é com grande frequência, em alguns períodos do ano. Só que com a construção pode ocorrer com muito mais frequências, é uma das preocupações aí em termos da construção da hidrelétrica. A redução da vazão da água e bloqueio dos transportes fluviais até o rio Bacajás, ou seja, os rios, né, eles têm sua vazão natural, então tem uma quantidade de água que vai, né, parar no mar. E com essas alterações, com a construção da barragem, esse processo natural ele é modificado. Então existe toda uma preocupação nesse sentido, principalmente porque é uma região que usa-se muito o transporte fluvial, né, por meio das águas. Então existe essa preocupação de prejudicar esses meios de transportes. O remanejamento de famílias locais, né? Muitas famílias têm que sair do seu lugar, né, do seu local, por conta dessa construção. E a alteração do regime do rio relacionada aos meios bióticos e socioeconômicos, né? A gente sabe que ao redor do rio a gente tem vários tipos de vegetação, animais e pessoas. E tem todo um processo aí de vivência entre todos esses grupos. Muitas pessoas, inclusive, vivem da pesca, por exemplo, né? Tiram do rio que tinha seu meio de subsistência. Então, a construção da hidrelétrica ela gerará toda essa modificação aí. Então, atualmente a gente tem a construção colocada em prática, né? Estão construindo a hidrelétrica, essa usina hidrelétrica, e a previsão é que ela seja inaugurada ainda esse ano, em 2015, em novembro de 2015. A previsão não é uma certeza, mas a gente sabe que ocorreram diversos problemas, diversos movimentos aí surgiram para que não fosse construída a hidrelétrica, pessoas que defendem muita questão social e ambiental, porém mesmo assim a gente teve o projeto colocado em prática e com previsões aí já de ser inaugurada a hidrelétrica. Então assim, esse é um dos diversos exemplos que o Brasil ele passou e passa, né, em termos de construção de hidrelétricas, de impactos. Diversas famílias em diversos lugares onde foram construídas as hidrelétricas sofreram, tá certo? Sofreram com toda essa mudança, a cobertura dos lugares ali que viveram, os pais viveram, que os avós viveram por água. Tem todo o impacto social, ambiental aí que é causado devido a construções de hidrelétricas. Bom, e aí o Brasil ele passou por um período que a gente chama de crise, né, no setor elétrico, onde a gente tem aí
um histórico de processos que ocorreram no país, onde em 1968 a 1973 a gente teve um grande crescimento econômico que exigiu mais energia elétrica, né? Então, com esse crescimento econômico, a gente precisava de mais ainda energia elétrica para poder dar conta desse crescimento aí que a gente teve. E aí, em 1974, com o recesso econômico, as taxas de desenvolvimento econômico ficaram inferiores às da evolução da demografia. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas vivendo em determinados lugares, né? Esse crescimento demográfico, e com isso começou a necessitar de mais ainda energia. Porém, a economia ela não estava muito bem neste momento. E tudo isso vai gerando conflitos aí que foram gerando consequências ao longo dos anos, onde em 95 a gente teve o processo de privatização no país, tá certo? A data de 95, do 95 é o marco em termos desse processo e atingiu a parte energética também do país, onde inúmeras empresas estatais elas foram vendidas. Então, a gente teve aí a venda de várias empresas, né, que pertenciam ao governo do estado, né, pertencia ao Brasil, no governo brasileiro, e foram vendidas, né, para empresas particulares, ficando aí o país, né, sem algumas empresas importantes no fornecimento, em termos de gerência do estado. E em 2001, a economia do Brasil começou a crescer, né, porém, o problema da eletricidade, né, da energia, continuou. E aí foram tomadas algumas medidas para que a gente conseguisse aí, né, permanecer com a energia, onde a gente teve o racionamento, tá certo, da energia elétrica e encargos de capacidade emergencial, que é conhecido como apagão. Então foi um período aí entre 2002 a 2005 que o país ficou em alerta em termos de fornecimento de energia e foram usadas estratégias, nomeadamente o apagão, onde a população ficava sabendo, alguns estados tiveram esse processo e a população sabia que determinado dia e horário o fornecimento de eletricidade ia ser desligado, uma forma emergencial de economia de energia. E aí, em 2005, o governo criou 17 novas hidrelétricas, tá certo? 17 novos projetos. Então, para tentar sanar aí o problema do país com a falta de eletricidade suficiente para dar conta de todo o território, foram criados esses 17 projetos. Porém, em 2009, a gente teve novamente o apagão em 18 estados do país, tá certo? E na atualidade, a gente não tem ouvido mais falar na crise da eletricidade, né? A gente não tem mais a questão do apagão, porém a gente tem ouvido muito a questão do impacto ambiental, que vem gerando consequências e que essas consequências elas estão começando a aparecer na atualidade. A exemplo do Rio São Francisco, que tem sofrido problemas aí em termos de quantidade de água. Tudo isso vai dando aí cenários para que a gente possa pensar e refletir, tá certo? Em termos de tudo isso. Então, assim, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, vivenciaram, ouviram falar do apagão, tá certo? Foi um período bastante polêmico e que só falavam-se nisso, de energia e tal, e que atualmente a gente não ouve mais falar, porém, provavelmente a gente vai ouvir falar de outras questões, por exemplo, que a gente falou da construção da hidrelétrica, dentre outras coisas que envolvem a questão da energia no país. Então, gente, agora falando de um outro tipo de geração de energia, a gente temos a termoeletricidade, certo? E a usina termoelétrica, ela é uma instalação industrial usada para a geração de energia elétrica, né, a eletricidade,
a partir da energia liberada com a forma de calor, normalmente por meio de combustão de algum tipo de combustível renovável ou não. Então, esse tipo de usina, ela faz com que é aproveitada através de vários tipos de minerais. A exemplo do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, da biomassa. E aí a biomassa, ela é feita do bagaço da cana, da lenha, dentre outros. Esse tipo de energia, ela é bem vista devido ao aproveitamento do bagaço da cana para gerar energia do país, né? A gente sabe que o Brasil tem uma alta produção de cana-de-açúcar e o bagaço seria uma das alternativas de geração de energia, tá certo? Em termos de energia por meio de biomassa. E como qualquer outro tipo de energia, né? Ela tem suas vantagens e desvantagens. E aí vai depender muito do tipo, tá certo? De mineral que é utilizado para a geração da energia. E aí, em termos de vantagem, tem os investimentos, tá certo? Que um investimento para um tipo de energia é mais barato, sai mais barato do que a da hidrelétrica. A localização, porque no caso a construção de uma usina dessa seria próximo ao consumidor. Então, isso é uma vantagem, né, certo? O gás natural, que é uma das energias aí utilizadas, ela pode ser usada como matéria-prima para gerar o calor, a eletricidade e a força motriz, e é menos poluente. Isso é uma vantagem. Porém, a gente tem outras desvantagens. Essas são as vantagens, tem mais desvantagens. Em termos de desvantagem, a gente tem a obtenção com custos elevados para gerar a eletricidade. O que acontece? A gente tem a produção ou a exploração, né, desses materiais para gerar a eletricidade. Porém, para fazer com que gere essa energia, a gente tem um custo mais elevado. Por exemplo, a gente tem o bagaço da cana, que pode ser utilizado. Então, ele vai ser reaproveitado já de outros usos, né? E ser levado para gerar eletricidade. Porém, o custo de todo o material para processar, para gerar a energia, acaba sendo mais elevado, mais caro. E também gera um maior impacto ambiental, por exemplo, no caso do petróleo, né? Da exploração do petróleo também é um dos que causa impacto, assim como o carvão mineral também, que são minerais que se esgotam, né? Que levam muitos anos para serem processados e virar, né, esses minerais. Porém, a sua retirada em excesso vai acabar um dia fazendo com que essas fontes elas se esgotem, se acabem. Por isso que também tem um total impacto aí. E o alto preço do combustível é um fator desfavorável, porque como o processo ele é bastante intenso e longo, né, desde da retirada até ser levado para fazer todo o procedimento para gerar eletricidade, faz com que esse combustível ele seja mais caro, né, chegue mais caro para os consumidores, e isso é desfavorável. E tem que ser extraída e transportada, que foi aquilo que eu falei. Além de ter a extração, ainda tem o deslocamento até chegar à usina e ser realizada o procedimento para geração de eletricidade. Então, assim, depende muito da fonte que vai ser utilizada, né? Vai ser gerado essa termoelétrica, né? E a partir daí tem as vantagens e desvantagens. Se for o bagaço da cana, tem a vantagem porque já vai ser do aproveitamento já das usinas que produzem o açúcar, que tem a plantação de cana. Então a gente tem um aproveitamento, só precisaria de um local para a instalação da usina e o maquinário para fazer com que a energia seja gerada.
Já a questão, por exemplo, do carvão mineral e do petróleo, a gente tem a questão do esgotamento. E o gás natural é o menos poluente, nesse caso aí, um dos também que contribuem bastante aí para a geração de energia. Então esse aqui é a energia gerada através das termoelétricas. Então, agora nós iremos conhecer um pouco sobre a questão da energia nuclear, tá certo? E a gente vai ver como é que funciona e como é a situação do Brasil em termos de energia nuclear. Então, essa energia, ela é proveniente da fissão do crânio, tá certo? Do crânio em reator nuclear. Então, e ela passa por 3 circuitos, que é o primário, secundário e refrigeração. Então, existe todo um procedimento aí para que essa energia ela seja gerada. E aí, ela tem um processo similar ao da termoelétrica, tá certo? Da termoelétrica convencional. Então, assim, o procedimento é semelhante, só muda, né, a fonte, tá certo? Que no caso da termoelétrica a gente viu aí as fontes, né? Exemplo do carvão mineral, do petróleo, dentre outros. E aqui a gente tem o crânio, tá ok? E aí o calor ele é gerado pela queima de um combustível que produz o vapor. E aí a partir disso, né, ocasiona uma turbina acoplada a um gerador de corrente elétrica. Então tem todo um procedimento aí para geração desse tipo de energia. E aí, em termos de Brasil, a gente tem no final da década de 60, e aí a gente viu o histórico do país em termos de eletricidade, e que em 2000, no ano 2000, o Brasil ele começou a se preocupar em termos de fornecimento e também pensou em alguns projetos de construção de usinas nucleares no país. Mas, porém, voltando um pouco atrás, em termos de ano, a gente tem o final da década de 1960, onde o governo brasileiro ele começou a definir o Programa Nacional Brasileiro. E aí esse programa ele é destinado à implementação de produção de energia atômica. Então ele começa a pensar já na questão desse tipo de energia desde o final da década de 60. Porém, em 1974 foi criada a Nuclebras, que são um núcleo de empresas, tá certo, nucleares brasileiras. Então, na década de 70 é criado esse núcleo pensando na implementação desse tipo de usinas, usinas nucleares, de fornecimento de eletricidade através da energia nuclear. E ficou responsável, né, por esse plano. Então, esse núcleo de empresas ficaram responsáveis para a elaboração de planos para a implementação de energia nuclear no Brasil. E aí a gente vai ver quais são, né, as que foram implementadas no território brasileiro. E aí, falando das usinas nucleares existentes no Brasil, nós temos a primeira usina, que é chamada de Angra 1, tá certo? Que ela foi criada, né, inaugurada em 1981, porém ela foi paralisada por alguns problemas técnicos, tá certo? E aí, voltando em 1983, então ela teve esse período de 3 anos aí de parada, mas mesmo assim ela voltou após 3 anos em forma de testes. E ela teve um custo inicial, tá certo, de 300 milhões. Então, seu custo inicial foi 300 milhões. Porém, no final, ela custou 1,2 bilhões de dinheiros aí, de investimentos nessa usina, essa primeira usina nuclear no Brasil. Depois foram construindo mais 2 usinas,
chamadas de Angra 2 e Angra 3, que também estão localizadas, assim como Angra 1, na cidade de Angra do Reis, em Rio de Janeiro. E essas duas elas deveriam funcionar a partir de 1983 e 1984. Então a gente vê aí que foi na década de 80 que foram construídas, né, foram criadas as 3 usinas de energia nuclear no Brasil. Todas 3 em Angra do Reis, no Rio de Janeiro. Porém, a Angra 2 ela só foi inaugurada em 2000, ou seja, demorou, né, muito tempo a sua inauguração, desde a sua criação de 83, né, de 1983, até o ano 2000, que foi o ano de inauguração. E a Angra 3 ela ainda não foi até hoje inaugurada, tendo uma previsão de ser inaugurada em 2018, ok? Foi construída, né, em 1984, e até hoje essa não foi inaugurada. E aí, em termos de material, né, de matéria, a gente tem cerca de 30% do território, né, brasileiro prospectado, possuindo atualmente a 6ª maior reserva de urânio do mundo. Então, o Brasil ele tem aí no ranking a posição de 6º maior, né, que possui a maior reserva de urânio no mundo, tá certo? Mostrando um potencial em termos de energia nuclear. E aí o primeiro complexo mineiro industrial, né, que foi instalado, criado para a exploração de urânio no Brasil, foi instalado em 1982. E a gente pode ver que foi um ano após a primeira usina ser inaugurada. E essa foi no município de Caldas, no sul de Minas Gerais, tá certo? Porém, não existe uma perspectiva em nível nível positivo em termos de usinas nucleares, né, devido ao seu material, tá certo, ser bastante ofensivo à saúde, né, os dejetos que são gerados a partir dessa geração de eletricidade, e também a Organização Mundial ela não é muito favorável à construções de usinas nucleares, devido, né, ao prejuízo que se tem em termos de saúde, partindo da prejudicação, né, o prejuízo que tem em termos de saúde por meio desses tipos de usina, tá certo? Então, tem tido uma redução aí em termos de construção de usinas nucleares. Porém, como a gente tem visto, o Brasil ele tem investido, não é? A gente pode observar devido ao tempo aí, se a gente teve a inauguração recente, né, uma faixa de 15 anos, e previsão de inauguração de uma segunda, e há quem diga que serão construídas outras. Porém, existe esse impasse aí de prejudicar a saúde da população devido aos dejetos desse tipo de fonte, né, do urânio. Ok? Então, esse é um pouco sobre a questão das usinas, né, nucleares, a questão da produção de energia nuclear.